Olá, bom dia, boa tarde. Me chamo Jardel Queiroz, sou aluno de doutorado do Programa de Farmacologia e Bioquímica da UFPA e vou falar em alguns minutos para vocês um pouco sobre o que a gente vem trabalhando. Então, o tema de hoje ele é titulado Atividade Antiproliferativa e Antineoplásica de Nanoemulsões de Lapachol associadas à fibroína da seda em modelo in vitro. Eu sou orientado pelo professor Dr. José Luiz e sou co-orientado pelo professor Dr. Irlon. Bom, quando a gente fala de câncer, o câncer ele é uma problemática de saúde pública, né? E cada vez mais pesquisadores de todo mundo buscam combater essa patologia. Dentre as alternativas, nós temos os produtos naturais. Os produtos naturais eles são compostos que são obtidos da natureza e que muitas vezes eles vêm a combater essas patologias. E dentre alternativas que vêm a combater, que vêm a melhorar esses produtos, nós temos a nanotecnologia, que são técnicas que vêm reduzir o tamanho de compostos para que ele possa absorver melhor, a célula possa absorver melhor e ele possa ter uma eficácia ainda melhor. Tá? Então, materiais e métodos do nosso trabalho. Nós fizemos a extração do Lapachol, né? Com métodos químicos identificamos. A fibroína foi extraída do bicho da seda e nós preparamos duas formulações. Uma nanoformulação contendo Lapachol e uma segunda formulação contendo Lapachol e a fibroína. A gente vai apresentar por que a fibroína foi utilizada nesse estudo. Nós fizemos um ensaio de citotoxicidade, que é o MTT, que é um teste que ele objetiva analisar a viabilidade daquelas células quando elas são submetidas à droga. E como resultado, nós identificamos primeiramente o composto extraído, que foi o Lapachol, com o seu pico de 242, nós conseguimos identificar. Fizemos análise de potencial zeta, né, de zeta size e índice de pós-dispersão, e identificamos uma nanoemulsão que ela tem em torno de 88 nanômetros, tá? Quando nós utilizamos apenas o Lapachol. Só que quando nós utilizamos o Lapachol e a fibroína, nós observamos que a nanoformulação ela aumentou o tamanho. Por quê? A fibroína é uma proteína, e por ser proteína ela acaba sendo grande, e essa formulação ela ficou um pouco maior, né? E nós intitulamos como uma microemulsão, contendo a fibroína. Tá? Nós realizamos um teste para identificar como é que está acontecendo a liberação, um teste in vitro, como é que está acontecendo a liberação dessa droga. Então nós observamos que, comparado ao Lapachol isolado, que está lá em cima, a liberação dele está sendo bem maior, num período de tempo mais curto, tanto a nano de Lapachol quanto a microemulsão com a fibroína foi ainda menor. Quanto menor, ainda melhor, porque significa que essa droga está sendo liberada aos poucos no organismo. Isso é bom porque evita a toxicidade ao organismo vivo. E aí eu trouxe aqui também um comparativo da literatura em que diz que quando se faz a terapia convencional, a gente consegue identificar que o medicamento ele vai tendo curvas, né? Mais altos e mais baixos, ou seja, pontos que vai ter um efeito mais alto e outros mais baixos. E vai buscando combater a patologia. E quando se trata de uma formulação, por exemplo, essa formulação ela consegue ser mais direcionada, né? Então a fibroína está atuando nessa formulação como agente polimérico, né? Como agente modulador de liberação também. O perfil de concentração da droga constante dentro da faixa terapêutica, estou conseguindo manter essa constância, e o aumento do índice terapêutico evitando efeitos colaterais. Isso acaba sendo benefícios que essa formulação pode trazer, né? Isso aqui é uma citação do trabalho de Lopes, 2005. Então, quando nós utilizamos o teste, fizemos teste de viabilidade em células em gliomas, nós testamos em glioma de rato, primeiramente, né, que era o que tinha à disposição para a gente trabalhar, e nós observamos que o glioma de rato ele teve morte, né, celular com o aumento da concentração. Na concentração de 50 e de 100, nós conseguimos ter uma morte considerada, né? Foi as duas que eu demonstrei aqui. O Lapachol a gente sabe que ele é citotóxico, ele tem um efeito antitumoral, só que ele é tóxico também para células sadias. E quando nós comparamos com as duas formulações, nós observamos que também elas conseguiram ainda mais alto ainda a morte dessas células. Quanto mais baixa aqui, nós podemos observar que tem menos células viáveis, ou seja, mais células tumorais morreram. E aí nós demonstramos aqui na microscopia que essas células elas tiveram morte de fato, né? A D já é a célula na concentração mais alta, então quando tem essas bolinhas, elas representam que as células de glioma
elas morreram, né? Também utilizamos uma célula de glioma humano, uma célula que foi cedida pelo Instituto Evandro Chagas, né? que foi extraída de pacientes do Hospital Filóiola de Belém. E nós conseguimos um resultado ainda melhor, porque quanto a célula de glioma de rato matava na concentração de 100 microgramas por ml, na concentração de 10 matava quase todas quando eu trabalhava com glioma humano, né? Então, no espaço de tempo, quanto maior de 24, 48, 72 horas, nós tivemos uma morte ainda maior. Essa tratando com a droga, com a fibroína, né? Que foi a melhor resultado. E aí nós comparamos as ACCs com a célula de glioma humano e observamos que de fato teve uma morte celular ainda maior. E aí nós fizemos o teste de células saudáveis da glia, né? E observamos que na concentração que as células que foram tratadas com a fibroína, elas não tiveram morte celular considerada, diferentemente da nano de Lapachol. O Lapachol em si a gente sabe que ele é tóxico, né? Para a célula humana. E quando nós fizemos a formulação somente com Lapachol, a nanoformulação, ainda foi tóxica, né? Ainda foi tóxica para o indivíduo, um pouquinho até maior do que o Lapachol. Mas quando nós utilizamos com a fibroína, ela conseguiu reduzir essa toxicidade. E não teve basicamente morte celular. O que isso é bom, porque uma droga ela precisa ser segura, né, e direcionada. Ou seja, eu preciso matar as células de glioma, mas não matar as células sadias, que é a grande problemática de uma quimioterapia, por exemplo. E para finalizar o estudo, nós fizemos também um ensaio de hemólise, que é um teste que vai objetivar ver de que forma as células estão o glioma está agredindo as células, nossos eritrócitos, né, que são nossas hemácias. E então, nós tivemos uma baixa hemólise, taxa hemolítica, tanto com o Lapachol quanto com a nano de Lapachol e com a fibroína. E cada vez que nós utilizamos foi ainda menor, e que isso é bom, né? Significa que a gente sabe que o Lapachol ele causa anemia no paciente, aumento do tempo de protombina, e quando eu utilizo a formulação com a fibroína, foi muito menor ainda essa taxa. Portanto, o trabalho ele objetivou o quê? Fazer preparar emulsões e testar em células. Nós testamos e observamos que a nanoformulação teve um efeito melhor, mas ainda foi tóxico. Mas quando nós utilizamos a fibroína, o efeito foi bem melhor em células de glioma e não causou alterações nas células sadias do indivíduo, né? do estudo in vitro, certo? E esse teste não para por aqui, nós estamos seguindo com o teste em vivo, né, em zebrafish. Nós já estamos realizando um xenotransplante de tumor humano para zebrafish para, de fato, testar essas drogas e esperamos também ter resultados bons como um teste in vitro. Agradeço, né, agradecemos a FAPESPA, que é a financiadora dessa pesquisa, ao Farmabio, que é o programa que eu faço parte, tanto a FPA quanto a Unifato, que nós fazemos essa parceria, ao Laboratório de Neuroquímica Molecular e Celular da FPA, Laboratório de Pesquisa e Monitoramento Ambiental Marinho, ao Laboratório de Química do Instituto de Química de São Carlos, Laboratório de Química e Síntese Orgânica, daqui da Unifap, e Laboratório de Pesquisa em Fármacos da Unifap também. Essas são algumas das referências. Eu agradeço a todos. Qualquer dúvida, fico à disposição.